Sagrada Família de Nazaré, Maria, Jesus e José. Hoje é só bênção! Benção, Santo graças a Pode, Deus. o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo. Episódio 20 do Santo Pode. E hoje para falarmos sobre a Sagrada Família. Com quem? Com o Plínio, Nosso um amigo amigão. nosso aí de muito tempo, né, dessa caminhada que a gente conhece bastante, que a gente tem um prazer de receber. O Plínio que tem um carinho especial por São Francisco, São Raimundo, né, dos Santos. Ele é coordenador do grupo da Renovação Carismática lá na comunidade Santo Antônio, né? Não, São Raimundo é a comunidade que pertence à paróquia Nossa Senhora de Nazaré, certo? E é casado com a Janaína. Janaira. Janaira. Janaíra. Ô, Janaíra. Não fui eu, não foi ele não, viu? Janaira. Cara, um prazer. Bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Bem-vindo, meu E amigo. nós vamos pelo trazer ela convite. aqui de novo. De novo não, outra vez para falar sobre casamento. É isso aí. Que era o primeiro episódio que a gente quis gravar com ele, não deu certo, mas nós temos aí, agora que a gente está no episódio 20, Ainda tem chão ainda demais aí. Muito tema para falar ainda. e Plínio, a gente sempre inicia o nosso episódio com uma pergunta que para a gente é bem importante, né? Podcast que fala de Jesus, a gente sempre tenta, porque tudo nessa nossa vida de igreja, nessa nossa caminhada, tudo remete a Jesus, né? Então, quem é Jesus na vida do Plínio? Eita. Então, essa é uma pergunta que, quando vem em nosso encontro, né? Quem é Jesus? Aí a gente já vem com aquela resposta automática. Ah, Jesus para mim é tudo, né? Quem é Deus para você? Aí a pessoa diz a mesma coisa. Ah, Deus é para mim é tudo, Deus é o criador de tudo. Mas quando Jesus perguntou isso para os discípulos, eu costumo até falar assim que ele não queria saber das pessoas. É uma pergunta individual, como vocês estão fazendo agora. Quem é Jesus para mim, né? E quando no ano passado eu fiz uma pregação falando sobre Eucaristia. E na Eucaristia eu vi os títulos de Jesus na própria Bíblia. Ele mesmo se intitula, né? Eu sou o pão que vem do céu. Em João 2, ele é o vinho novo, ele é a água no encontro com a samaritana, né? Caminho, verdade e vida. Então, Jesus, para mim, ele é todos esses títulos, e claro, é muito mais do que isso, né? Porque não adianta só eu ouvir ou ler, se eu não absorver e entender que Sim, Jesus sim. é aquilo, né? Que Jesus é aquilo. Então, Jesus para mim é o vinho novo, Jesus é a água, o vinho significa alegria lá naquela festa de casamento. Jesus é a água que lava, né, a nossa vida, ele é o pão que nos alimenta, ele dá exemplo lá do Antigo Testamento do maná, mas ele é o pão que vem do céu, né? Ele é o próprio Deus. Então, Jesus para mim é tudo isso e além disso, Jesus é a salvação, né? Então não tem como descrever assim Jesus. Se a gente for procurar uma palavra X e dizer quem é Jesus, Jesus ele está incluído em todos esses títulos para mim, mas Jesus é muito mais do que isso. E eu não consigo descrever Jesus. Mas em minha vida, Jesus ele tem um lugar especial, pode ter certeza. Porque desde o começo, quando eu ouvi falar, quando as pessoas falavam assim, olha, Jesus ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Jesus ele está sempre de braços abertos, inclusive até hoje, quando alguém conversa comigo, eu sempre digo isso, e quando alguém vai para a igreja, eu digo a mesma coisa. Jesus ele está de braços abertos à sua espera, né? Jesus ele está de braços abertos a todo momento, querendo te abraçar, querendo te receber. Então Jesus é aquele que recebe, Jesus é a força, Jesus é o Espírito Santo, Jesus é tudo para mim, né? Não tem como eu descrever em uma palavra Jesus, mas Jesus é tudo isso para mim e muito mais. Pois bem. Agora vamos falar de duas pessoas importantíssimas para esse Jesus também, né? Enquanto a sua vida humana, tivemos duas pessoas que foram muito importantes para ele, que é Maria e José. Agora eu vou te passar uma difícil missão, que é descrever José e Maria em uma frase. Primeiramente José, né? É. Primeiramente José.
como eu falei para vocês, né, que Jesus é difícil de escrever e José pela sua cintileza, pela sua discrição, também não é fácil de escrever José. Sim. Mas como por tudo aquilo que a gente conhece do pai de Jesus, daquele que aceitou o sim de Deus, São José, para mim, ele é o intercessor, ele é pai, né? Pai da igreja, ele é o pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, né? Mas ele é o intercessor, ele é aquele que guarda, ele é aquele que protege. Protetor. São José é protetor. Meu santo de devoção. Eu É? Santa tô devoção da Terence. começando a me aprofundar mais em São Em José. São São José. José. Que não é fácil a gente entender a vida de São José. A gente escuta muitos Sim. estudos sobre, mas você vai ver que a Bíblia ela é bem limitada quando fala, Como vai falar né, dele, de né? São José. Vai contar a historiazinha dele ali, mas que ele teve uma significância que não tem tamanho, né, para a Sim, história para da a história da salvação. salvação. E Nossa Senhora, eu não posso usar outra palavra que eu acho que todo mundo usa essa palavra, intercessora. É nossa mãe que intercede desde as bodas de Caná, na Galileia, que ela ouviu, né? Ela recorreu ao Sim. filho, o filho ouviu as preces da mãe, mas disse: calma, mãe, relaxa, minha hora ainda não chegou, fica tranquila, né? Tipo essas palavras doces. Então, ela entendeu, né, que Jesus ele ia fazer um milagre ali, mas ela primeiramente pediu para ele. Sim. Então, mãe, Maria, intercessora, que também é tão importante tanto quanto o nosso pai José, Sim. intercessora, nossa mãe. Cara, e aí a gente queria saber também da tua história de conversão. Eu já conheço o Plínio, acho que desde. Deixa Desde eu um fazer bocado as de contas tempo. aqui, deu um bocado de tempo. Desde quando eu fiz a JC para cá, que comecei nessa questão de reunião, igreja, e conhecer o povo das outras paróquias, aí fala um Essas tempinho, tem uns reuniões aí 10 mesmo. anos aí, por É aí. tipo No isso. mínimo aí, Mais ou uns menos, é 10 isso anos. mesmo. E aí eu já conheço não tudo, mas um detalhe que eu já escutei conversando também, outras oportunidades, mas eu queria que tu falasse como foi a tua conversão, como tu entrou nessa caminhada aí pra galera saber um pouco mais sobre ti. Então. Então, meus irmãos, a gente sempre costuma dizer que a gente ouve muito isso, né? Ah, agora eu sou uma pessoa convertida, sou uma pessoa que mudou de vida, sou uma pessoa que a gente coloca assim muitas vezes, até a gente se enaltece por isso, né? Sim. Mas eu sempre costumo falar assim, que a nossa conversão ela é diária, né? Quando eu senti a primeira vez o amor de Deus, tive a experiência com o amor de Deus, foi em 2011, né? Foi em 2011. Mas naquele ano, eu não vou dizer para vocês, eu estaria mentindo, né? Se eu dissesse assim, naquele dia que eu senti o amor de Deus, que eu ouvi a pregação, que eu participei de um grupo de oração, né? Eu ia mentir para você, mentir para mim, mentir para Deus. Mas eu senti o amor de Deus, né? Pela primeira vez em 2011, através de um festival do Senhor. E claro, não foi de início que já tinha sido convertido, Sim. porque primeiro a gente conhece o mundo, né? Eu, particularmente, conheci o mundo e depois foi que eu voltei para Deus. E para você voltar para Deus, não é da noite para o dia que você vai se converter. Sua Sim, carne pede para pecar, né? Você vai pedindo é uma para. batalha mesmo. É uma Grande. batalha. No dia a dia você briga contra você mesmo. Por isso que Jesus diz, né? Renuncia a si mesmo e me segue. Renunciar às tuas vontades, teus desejos, tuas más vontades, né? Teu pecado. E durante esse tempo, claro, eu fui buscando entender mais sobre a palavra, lendo mais, vendo mais pregações sobre, né? Porque às vezes a gente também lê a palavra, eu sei que não é fácil a gente entender. A gente pode interpretar a palavra de forma errada, Sim. né? Que Jesus ele não quer o nosso bem, porque ele falou isso, inclusive em João 6,60, os próprios discípulos questionam Jesus, porque para ir para o céu não é fácil, a gente sabe disso. E aí Pedro, quando ele diz assim, Senhor, você está falando umas palavras muito duras, né? O Senhor está falando umas palavras muito duras. Aí Jesus diz assim para ele, se você não quiser ir, não tem problema, vocês também podem ir embora, né? Não tem problema nenhum. Aí ele volta atrás. Mas se for a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Quer dizer, eu tenho que renunciar a mim todos os dias.
Eu tenho que buscar a Deus todos os dias, eu tenho que estar em comunhão com a palavra todos os dias, porque o que nos liberta e abre a nossa mente é a palavra de Deus. Você pode falar uma coisa para mim, eu posso não entender, né? Mas se você falar, tipo, você vai dar um testemunho, eu vou dar um testemunho da minha vida para você. E eu digo assim, não, eu não tenho nada de bom para ofertar. E o que eu tenho de bom vem da palavra de Deus. Então a palavra de Deus que já me libertou, que vai te libertar, que vai libertar o fulano, né? Todos os dias buscando essa conversão, todos os dias lutando, porque não é fácil. Nossos olhos levam para pecar, o nosso coração, as nossas lembranças, né? Isso tudo é contaminação. Mas dia por dia a gente vai buscando essa conversão. Busquei o amor de Deus um dia e quero muito que as pessoas também tenham essa Tem experiência essa que é muito experiência. boa, né? Show! E aí agora nós vamos adentrando aqui já propriamente no tema mesmo, que é a Sagrada Família. E a gente queria que você lesse para a gente aqui uma passagem para embasar um pouco aqui o nosso tema, que é Lucas 2, do 41 ao 52. Você dá uma lida aí, e aí depois a gente vai adentrar mais profundamente sobre o que ela diz. Lucas 2. Do 41 ao 52. Eu desconheci o Plínio, que eu acho interessante no Plínio, mas desde o começo é que tudo que ele fala das pregações, ele fala não sei o que, aí livro tal, do livro tal, versículo tal. 41, né? Isso. Vamos proclamar, né? O Senhor esteja conosco. Está Está no no meio meio de de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem, pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva. Andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o viam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com ele a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da nossa salvação, glória a Glória Glória a a vós, 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 Senhor. 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 A gente escolheu essa passagem porque é uma passagem que, uma das que fala sobre a Sagrada Família, para embasar, mas se tiver trazido outra aí, pode mesclar duas, mas enfim, pode ficar à vontade. Foi só para a gente ter mostrar para o pessoal que tem uma passagem da Sagrada Família, esse cuidado de José, de Maria com Jesus e tudo mais, para a gente iniciar no tema propriamente dito. É isso aí. E ele, como essa figura paterna, essa figura do pai mesmo que manteve, que proveu a casa, queria que tu falasse sobre 2 pontos, Plínio, de São José, que foi a aceitação do chamado divino que ele teve e também sobre essa missão que ele recebeu, que é de ser o protetor ali da Sagrada Família. Cara, isso é tão interessante que, assim, eu meditava, né, sobre esse momento, olhando para o tempo de hoje, como é que estão as famílias. Mas eu Sim, vou chegar lá. Primeiramente, como foi que José entendeu o plano de Deus? Para nós, seres humanos, José não era diferente. Claro que não foi fácil. sim, Primeiramente, ele teve a notícia de que a mulher dele estava grávida, sem ele ter relação com ela. Como é que, né? No mundo de hoje, o que, que a gente ia pensar? sim, Né? Mas como ele sendo, a palavra diz que ele era um cara reto, um homem reto, ele não falou nada, não espalhou notícia para não difamar Maria. Ele ia sair, né, na surdina, sem espalhar nenhuma notícia de ela cometeu adultério. Não, ele preparou as coisinhas dele para
Isso aí. Mas em sonho o anjo apareceu. Olha só o detalhe. Primeiro, ele se questiona: como é que pode? Pensei que ela era uma mulher séria, e ela faz isso Uhum. comigo, vou-me embora. Não vou falar nada não, mas vou-me embora. E ao mesmo tempo o anjo aparece e diz: calma, José, não temas, né? Não ignore a mulher que Deus escolheu para ti. A partir dali ele já entendeu que era coisa de Deus. Detalhe, quando não é uma pessoa que não tem conhecimento, não tem uma intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não ia entender isso como uma coisa de Deus. Sim. Mas outra coisa que é mais interessante, não foi somente o José ter entendido o plano de Deus, o próprio Deus já tinha escolhido José. Tá entendendo? O próprio Deus já tinha escolhido José. Então ele não escolheu José à toa. Ah, vou escolher qualquer um. Não. Sim, sim. Escolheu José, porque ele sabia que José era um homem reto, que respeitava a sua palavra, que Um homem de um oração, homem né? de oração, que ele viu em José aquele que realmente poderia ser o homem, né? O pai da igreja, aquele que guardava a igreja, aquele que seria aquele que o pai da família, da Sagrada Família, de guardar a sua família. Então ele disse: não, é esse cara aqui, é José, e ponto final, né? Então José ele entendeu, por mais que fosse difícil, mas quando o anjo aparece, ele diz: não, é coisa de Deus. Uhum. É Sim, como que ele mesmo dissesse, que nem Nossa Senhora falou: eis aqui o servo. sim, sim. Sim. Ele não questionou mais nada. Inclusive, depois, né, ele criou o menino Aham. e ensinou os ensinamentos, né, da lei judaica para ele, e assim Jesus foi crescendo, né? Detalhe, vamos abrir um parêntese aqui, como eu falei para os dias de hoje. José, ele, em Mateus capítulo 1, a gente vai ver a história de José. E no capítulo 2, lá no versículo 14, a gente vai ver ele fugindo para o Egito. Olha, tá vendo? Que eu falei? Mateus capítulo 2, versículo 14. A gente vai ver ele fugindo por Egito com a família. Sim, Olha, a Sagrada Família não está se desgrudando, não está se separando. Sim, sim, sim. José como guardião. Por que que a gente diz, ó, vamos associar aqui. Eu falei daquele tempo no dia de hoje, mas eu vou ser mais específico. Igreja e Sagrada Família. Porque a Bíblia vai dizer que ele guardou a igreja que é Cristo e Maria. Eles vão estar unidos até a crucificação, né? sim. Maria nunca, nossa mãe, nunca deixou de seguir Jesus. Ela nunca abandonou Jesus. Até na hora da crucificação ela estava lá. Então José ele guardou a igreja. Como? Protegeu a igreja. Como? Quando Herodes foi para os três reis magos chegaram e disseram assim: onde é que vocês vão? Não, vamos adorar o menino, o Messias. Né? Ah, pai, pois volta por aqui para a gente adorar também, para a gente ver onde é, Uhum. né? Quer dizer, em sonho, José tinha sido avisado: fujam, Cuidado né? com o caminhar. Saíram para o deserto. Ele levou, ele protegeu, ele guardou a igreja que era Maria e Jesus, né? Então, olha a responsabilidade que nós temos hoje. Por isso que eu estava associando uma Uhum. coisa e outra para Sim. poder chegar nos dias de hoje. Olha a responsabilidade que a gente tem nos dias de hoje. Por isso que são espelho para nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E tem até uma música também do Padre Zezinho que diz: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José, se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Olha só. Pai, aquele que cuida da família, braço forte, que protege. São José está dando exemplo para nós disso, né? São José, homem reto. É interessante que às vezes a gente fala muito dos nossos pais patriarcas, Aham. dos profetas, mas a gente esquece esse detalhe de São José, que por mais que seja limitada a sua história, mas que teve uma significância tão grande, Sim, tão importante, não é? sim. Só em ele, opa, o Senhor me deu a família para, né? O filho dele para eu cuidar, vou proteger. Me deu uma mulher, uma esposa, que segundo o que a gente sabe, Maria era jovem, tinha 14, 15 anos, né? E ele já era de idade. Então ele, Senhor, me deu uma família, vou cuidar da minha família. É o que a gente tem que fazer hoje. Cuidar da nossa família, proteger a nossa família, né? O que que a Sagrada Família tem para nos ensinar? Muita coisa. E não é longe, a gente não precisa ser um acadêmico para poder, Sim. um doutorado, um teólogo, para poder entender isso. Como foi que São José viveu? A gente vai buscar o exemplo de São José. Como foi que Nossa Senhora viveu? A nossa esposa, né? Ela vai buscar viver como Maria viveu. Nossos filhos a gente vai educar como Maria e José educou Jesus. Jesus vai ser agora exemplo para os nossos filhos, né? Então, mas hoje em dia, infelizmente, as famílias elas estão assim.
dividida, bagunçada. Quem é que vai estar perdendo tempo? Perdendo tempo. Aprendendo um pouco sobre a Sagrada Família, aprendendo um pouco sobre a Sagrada Família e seguir o exemplo, E seguir o exemplo. né? Se a gente começasse desde o berço, seria muito bom, porque a Sim. gente teria uma mentalidade totalmente diferente. Mas o que o mundo prega não é o que a gente está falando aqui. O mundo prega uma família totalmente diferente, né? Pessoas totalmente Não, e hoje em dia diferentes, tá bem as famílias bagunçado. totalmente diferentes. O homem pode fazer o que quiser. Não, não é bem assim. Calma. A gente, infelizmente, cresce também com esse pensamento. Mas não é assim que funciona. Quando a gente vai ver a palavra de Deus e o que que Jesus está mostrando para nós, Deus, através das escrituras, a gente vai ver que a gente está vivendo uma vida totalmente errada, né? Então é isso. São José, ele, por mais que seja limitado, como eu já falei, mas ele tem muito a ensinar para nós. Protetor da família, guardou a família e ao mesmo tempo guardou a igreja, porque Cristo, né, ele é a cabeça da igreja, vai falar lá no livro de Coríntios, capítulo 12. Ele é a cabeça da igreja e nós Somos o corpo. somos o corpo, fazemos parte da igreja. E detalhe, quando você cuida, olha só, São José cuidou da igreja, que é Jesus e Maria, eles não se desligaram em nenhum momento. São José cuidou da igreja, São José protegeu a igreja. Qual é a nossa responsabilidade dentro da igreja? Guardar e proteger a igreja. Quem é a igreja? O povo de Deus. Então nós também temos a responsabilidade de cuidar da igreja, tá vendo? Como nós também, né, a gente leva um puxa-arranco de orelha também dizendo, ó, Sim. presta atenção. É Sagrada Família, lá dentro da igreja também é uma família. Até na empresa onde a gente trabalha é uma família, né? Sim. Sim. Então, por onde a gente andar, a gente vai construir famílias, amizades. E tudo isso a gente tem que cuidar. E principalmente dentro da nossa igreja. Porque, graças a Deus, até hoje, a gente vai ver que a Igreja Católica, ela ajuda muito nisso, né? Por mais que nós, às vezes, somos preguiçosos. Fala igreja nós. A igreja, não igreja templo, igreja nós, pessoas. Por mais que a gente, às vezes, eu tô com preguiça, não tô com vontade, eu não quero. Mas a igreja ainda tem, cara, documentos, ensinamentos que nos levam a viver de uma forma educada entre família, né? E nos ensinam a ser família. Então, vou pegar esse exemplo lá da igreja que eu aprendi naquela formação, vou levar para dentro da minha casa. E se eu conhecer José, eu vou buscar ser como José, né? Sim. De guardar e proteger a minha casa, guardar e proteger a minha igreja, né? Então, São José tem muito para ensinar para nós. Por mais que Por seja mais que a história curtinho, curtinha. mas tem muita coisa para ensinar para a gente. Sim, sim. E falando do sim, sim, a gente falou do sim, a gente pode considerar não, também é um sim de São José que a gente conhece pouco, né? Mas o sim de Maria a gente já conhece Nossa, muito, né? A sim. gente já fala muito em todas as conversas, formações. E aí, nesse momento agora, a gente está falando da Sagrada Família. Não sei se vocês perceberam, nós estamos falando da Sagrada Família. E agora vamos falar sobre Maria, né? Aí queria que tu se adentrasse mais aí, o sim de Maria, o significado desse sim, né? A conversa com São José, ou com São José, ó, com São Gabriel. E aí, e essa importância que Maria tem hoje para a Igreja Católica, né? Porque muitos não entendem, né? Esse respeito, essa veneração que a gente tem por Nossa Senhora. Então, eu queria que tu explicasse isso aí para nós. Rapaz, Nossa Senhora, para nós, eu vou, para chegar em Nossa Senhora, eu vou buscar uma, um ensinamento lá do Antigo Testamento, né? De pessoas que são importantes também. Antigamente, quando eu lia as, as gerações de Jesus, eu dizia assim, ah, besteira, eu dizia isso, acredito. Eu vou lá, tá lá nesse horror E de nome, é nem sabe nem grande, né? Vem fala. de não sei quem para não sei quem, 14 geração, de não sei. Aí eu ficava pensando assim, rapaz, eu vou lá estar interessado nisso aqui. Gente, o quanto isso é importante Sim. também para a gente saber como foi que Jesus veio. Jesus não nasceu dentro da água, ele nasceu de uma mulher, né? Ele nasceu de um homem. E José é da descendência de Davi também. Inclusive, tem passagem que diz que Jesus é da descendência de Davi. Pessoas importantes do Antigo Testamento. Sim. Para falar de Maria, eu queria também falar sobre algumas mulheres do Antigo Testamento. Sim, pode. E queria dizer para as mulheres: você é muito importante, você é valiosa. Deus tem afeição por você. Você é amada por Deus. Porque às vezes, e infelizmente hoje a gente ainda vê muita coisa, preconceito contra a mulher, a gente ainda vê muito feminicídio, muita Sim, coisa que sim. acontece.
E a gente vai ver a mulher na Bíblia, olhando com um olhar preconceituoso, dizendo que Deus é machista, que não sei o quê. Já ouvi muito isso. Nada a ver. Detalhe. Lá no quando Moisés, ele passou o mar, né, que o mar se abriu e tal, a irmã dele estava cantando cânticos, puxando os cânticos, Miriam, né? Ela estava puxando o cântico. Ela foi uma pessoa Interessante. importante. Sim, Não sabia. ela foi uma pessoa importante para. É porque, assim, como eu falei, a gente vai olhar para a pessoa de Jesus, claro, Jesus ele é a pessoa mais importante, Sim. né, da Bíblia. Mas tem pessoas que também lutaram, né, que foram escolhidas por Deus, que também entenderam o propósito de Deus. Deram a sua Parcela de contribuição ali contribuição, para. exatamente. E para falar de Maria da mesma forma, um exemplo bem básico. Naquele tempo, infelizmente até hoje, né? Quem tinha uma doença, por exemplo, leproso, vivia nas cavernas, quem era prostituta era apedrejado na sinagoga, no meio na praça, quer dizer. E aí no livro de Josué tem uma chamada Raabe, eu não sei se vocês conhecem a Sim, sim. história, né? Que ela era prostituta. E ela foi escolhida para guardar os mensageiros que Josué enviou para explorar Jericó. Então ela foi uma pessoa importante. Aí a gente pensa, mas a prostituta, sim, Deus escolhe quem ele quer para fazer grandes coisas. Tá lá no livro de Coríntios. Não, não vou dizer a passagem. Deus escolhe quem ele quer para fazer grandes coisas. A gente vai ver nossa primeira mãe, a Eva, né? Somente como uma pessoa que errou. Tudo bem, que pecou, tudo bem, sem problemas. A gente olha também colocando uma culpa nela, né? Como que nós não fôssemos responsáveis pelo nosso pecado, nossos atos. A gente erra e peca porque quer. No livro, no Salmo 50, né? Que é algumas Bíblias, Salmo 51, que é o de perdão, vai dizer, Davi diz assim, que o pecado está sempre à minha vista, né? Ele pediu perdão, porque vocês conhecem essa história, né? Que ele queria matar o melhor soldado dele, Sim, porque sim. estava interessado na Na mulher mulher do do... cara. E aí ele diz assim, ó, o pecado está sempre à minha vista, né? Quer dizer, o pecado está sempre à nossa vista. E a gente sempre vai estar jogando culpa na pobre da nossa mãe, velho, né? Eva. Rapaz, a gente já condena a bichinha demais. Enfim, Maria, ela é a nova Eva. Se por Eva, por uma mulher, o pecado entrou no mundo, por outra entrou a salvação. Tá entendendo? Então, aquelas mulheres do Antigo Testamento, por mais que seja também de forma limitada suas histórias, a gente não ouve tanto, mas também tiveram pessoas que foram fortes. Tem Ruth, né? Teve Sara, mulher de Abraão também. Algumas pessoas mulheres do Antigo Testamento que foram importantes para Deus, que deram também a sua parcela de contribuição, que apoiou seu marido, né? Que deu apoio. E Nossa Senhora não foi diferente. Para a gente falar da mulher, das mulheres, né? Mulher das mulheres, está acima de todas as mulheres, aquela que foi escolhida, aquela que Deus amou, aquela que, dentre muitas, os estudiosos dizem que Jesus ele já era prometido praticamente desde o começo do mundo. Não tinha a palavra Jesus, né? Não tinha a palavra. Lá no livro de Deuteronômio, por exemplo, Deus falava por Moisés que ia mandar um mensageiro, né, para cuidar do seu povo. Esse mensageiro era Jesus. A gente entende sempre como sendo um profeta, alguma pessoa. Não, era Jesus. Já era Jesus. E Jesus, ele aparece no livro de Daniel, não como a pessoa de Jesus. Eu faço uma comparação do livro de Daniel com o livro de Apocalipse, porque as comparações são bem parecidas. Daniel não teve coragem de levantar as vistas porque se sentiu desfalecido, né, desmaiou, e ele não levantava as vistas para olhar, mas ele disse que era o homem semelhante ao filho do homem, sua voz era de trovão, não sei o quê. E lá no livro do Apocalipse, da mesma forma, João ele tem a mesma visão. Então Jesus ele não nasceu aqui no Novo Testamento, Jesus já existe, Jesus desde o começo do mundo, né? Então, quando Nossa Senhora, ela, da mesma forma que São José, porque não vamos, ela é humano, né? Ela é ser humano, e ela estava na condição humana. Vamos supor que as mulheres daquele tempo, elas já sabiam que Jesus viria, e a palavra no livro de Isaías diz que ele viria por uma virgem. Então imagina só as mulheres pensando, eita, será que é por mim? Eita, será que vai ser eu? Será? E Nossa Senhora ela não se achava digna. O espanto não é somente porque, tipo, eita, apareceu Deus aqui através do anjo, né? Eita, Sim. um anjo. Não, era tipo, como assim? Você é escolhida? Quando ele diz
Deus viu graça diante de ti, aí é que ela entende, da mesma forma que José, né? É quase que o mesmo diálogo. Calma, José, fica tranquilo. Da mesma forma, Maria, fica tranquila. É Deus que está falando contigo. Mesmo sem entender nada, ela, pois eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, né? Faça-se em mim segundo a palavra dele, segundo a vossa palavra. Então, o sim de Nossa Senhora, ele pode ser um sim que muitas vezes a gente também fica naquela, tipo, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, né? Mas a partir do momento que o próprio Deus, através do anjo, fala com ela, não, Maria, calma, fica tranquila. Aí ela, tá bom, não sei o que que vai acontecer, mas eis-me aqui. Olha a dúvida, olha o problema que ela trouxe para ela. Como é que eu vou explicar para meu marido que eu vou estar grávida sem nunca ter tido relação com ele? Mas ela ouviu a voz de Deus e ela disse o quê? Eis aqui. Não sei o que, é que vai acontecer, mas está em tuas mãos, Senhor. Se nós também aprendêssemos o sim de Maria e dissesse, Senhor, está nas tuas mãos, por mais que eu chore, por mais que Sim. eu vacile, por mais que não dê certo, mas se o Senhor me colocou aqui, seja feita a tua vontade. Eu confio no Senhor, né? Tem Então, um propósito ali para com acontecer na certeza vida da ele, pessoa. com certeza. Então nós temos que ter essa ousadia. E quando a gente reza por alguém, ou alguma pessoa que vai pregar, a gente diz assim, que o sim do nosso irmão seja o sim de Nossa Senhora, que se renove todos os dias, né? O sim, porque o sim dela foi um sim de eterno, né? Tipo, eterno. Não parou mais. Às vezes o nosso sim é um sim medroso. Às vezes o nosso sim é um sim de dúvida. Não é aquele sim, eu aceito, Senhor. É sim, ponto final, né? E vai. Não interessa o que vai acontecer. Então nós temos que aprender também com o sim de Nossa Senhora, Sim. de aceitar os planos de Deus e ter coragem, ousadia, porque às vezes a gente quer algo que não é para nós e Deus ele tem um plano diferente. Não é de coisas materiais, né? Mas é para salvação, porque tudo isso aqui é passageiro. Sim. Talvez Nossa Senhora tivesse entendido isso também. Mas até nessa leitura que a gente fez de Lucas, capítulo 2, ainda tem dúvidas ali, porque ela ficou. Como assim? Casa de meu pai? Quando Jesus fala, né? Sim. Como assim? Não tô entendendo. Os pais dele estão aqui. Mas o que, que a palavra disse? Ela guardava tudo no coração. Coração. Ela guardava tudo no coração, por mais que tivesse dúvida. Ela não ia questionar. E João capítulo 2 da mesma forma. Quando ela diz, ei, acabou o vinho aqui, né? E aí ele diz, mulher, minha hora ainda não chegou. Se fosse eu com a minha mãe, ela ia meter a peia. Porque ele disse, mulher, minha hora ainda não chegou. Como é, moleque, vem cá, né? Eu me respeito. Mas ela não, ela entendeu que até Nossa Senhora, ela é serva de Jesus, né? Ela ajudou Jesus na caminhada. Sim. Por mais que tivesse dúvidas, ela ajudou, ela serviu, ela estava ali. Tanto ela quanto outras mulheres, né? Maria Madalena, a própria sogra de Pedro, que também era uma serva que não vai contar história grandiosa, né? Detalhada, mas que também ajudava. Jesus chegou lá, ela estava com um cafezinho, né? Preparar um cafezinho, um chá. Teve uma ocasião que ele chegou lá que ela estava doente. Eu estou falando assim, não que tenha na Bíblia tudo isso, né? Sim. O Sim. detalhe que conta na Bíblia é somente que ele chegou lá e ela estava doente, com febre. E Jesus chegou lá, a febre passou, né? Mas quer dizer, mulheres foram importantes. Mulheres serviram. Sim. Mulheres tiveram coragem. E Nossa Senhora não foi diferente, né? Até depois da crucificação, ela estava lá em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes, né? Intercedendo, rezando junto com os apóstolos, pedindo o batismo no Espírito Santo. Tá vendo como uma mulher é importante? Que Importante. nós possamos aprender também com o sim de Nossa Senhora. Mulheres, aprendam com o sim de Sim. Nossa Senhora, né? Todos nós. E a importância dela também, a gente pode se apegar hoje à devoção do terço, né? Que a Sim. Igreja Católica tanto propaga, mas que é importante, porque é uma devoção, assim, uma oração diária que fortalece a gente, que deixa a gente mais próxima dela e, consequentemente, mais próxima de Jesus, né? É uma devoção muito, muito bela, assim, Cara, do terço, né? olha, quando eu estava no ensino médio, mais ou menos, eu não me lembro o ano, 2006, 2007, por aí, né? Eu estudei com uma menina que ela estava com problema de saúde.
eu falei assim, senti o amor de Deus, eu fiz minha primeira Eucaristia, né? Eu fui batizado com 7 anos, mas não tinha conhecimento de nada. Tinha vontade de aprender a ler, mas a Bíblia, conhecer, né? Mas você tem que pedir muito discernimento para o Espírito Santo, né? E fazer alguns estudos para saber o que aquela passagem está dizendo, porque às vezes Jesus conta uma coisa, você entende outra, né? Jesus estava na praia, tinha uma casa de frente para o mar, né? Brincadeiras à parte, mas é, quando eu estudei naquele tempo com aquela menina, eu não tinha muito contato com ela, mas eu me lembro muito da história. Tem coisa assim que fica marcada, né? Tem Sim. coisa assim que eu nem me lembro. Tem alguns pecados que, graças a Deus, eu nem me lembro também. Mas tem algumas histórias bacanas, que essa foi uma história bacana. A minha avó, sempre no mês de maio, ela rezava, no mês todinho, rezava o texto. Mesmo sem eu saber rezar, sentava lá na cama, dormia, né? Na cama dela, dormia, ela botava todo mundo para rezar. E a gente rezava o texto no mês de maio. Mas eu não sabia rezar direito. Aí quando foi, já cresci, né, já no ensino médio, tava lá estudando com essa menina e as meninas se afastaram dela. Detalhe, naquele tempo, ela, as meninas pensaram que ela estava grávida, porque ela estava com problema menstrual e a menstruação dela tinha atrasado alguns meses. E as meninas se afastaram dela. Olha, naquele tempo, hoje em dia tá corrotão como tá grávida, né? Ah, tá, só tem 12 anos, nossa, que legal, né? Tipo isso. Hoje em dia tá. Mas naquele tempo ainda tava essa coisa. As meninas se afastaram e que era uma coisa assim tão extraordinária Sim. e ao mesmo tempo escandalosa, né, Sim, menina? sim. Poxa, ela não tinha 12 anos, mas ela tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, né? Que é o tempo que a gente faz o ensino médio. E aí ela sentava sozinha. E eu era quietinho na sala, ao contrário. Mas eu sempre tive essa sensibilidade, cara, entendeu? De conversar, de mesmo sem saber naquele tempo, olha só. Acho que Deus já tinha preparado, né? Ele, Sim, sim. como Com eu falei, ele, certeza. ele escolhe, né? A gente mesmo sem saber, que nem São José, sem saber, Nossa Senhora também, sem entender direito. Ele escolhe a gente, cara. E aí eu comecei a conversar com essa menina. Aí eu não sabia o que era também, e eu também lhe perguntei, eu só queria estar ali com ela, conversando, tentando ajudar de alguma forma. E aí ela disse assim, não, Plínio, é porque as meninas, eu não tinha intimidade com ela, não. Uhum. Minha intimidade era com os meninos, para ficar brincando, conversando, jogando papel no professor. Ah, aí ela disse assim, não, Plínio, é porque as meninas pensam que eu tô grávida. E ela chorava, e eu tinha pena da bichinha. Eu disse, não, é porque eu tô com um problema, era hormonal. Ela nem falou isso, eu que falei. Ela disse assim, eu tô com problema de menstruação e não sei o quê. Aí eu fiquei matutando aqui, né? Ela era meio magrinha, isso deve ser problema hormonal. Aí eu, não, mas vai ficar bem e tal. Ela, não, pai, vai fazer uns exames. Que foi que eu fui fazer por ela? Que eu não sabia conversar direito. Eu tinha essa sensibilidadezinha e tal, por mais que eu, bruto, mas tinha essa sensibilidadezinha para ajudar, para ouvir. Foi o que eu fiz por ela. Fui rezar o texto, sem saber rezar direito. Interceder por ela. Pedindo Nossa Senhora que abençoasse, né? Que ajudasse ela. Fui rezar o texto. Todo dia eu rezava o texto por essa menina. Eu nem rezava, mas por ela eu fui comecei a rezar. Comecei a rezar por ela. E aí não sabia falar direito, mas dizia assim: esse texto eu vou rezar para aquela menina. Que a senhora abençoe ela, né? Que cuide dela, que dê tudo certo os exames se ela for fazer e tal. Sei que eu rezava. Não demorou muito. Ela disse assim: eu vou fazer uns exames. Ela fez os exames. E aí, quando ela recebeu, ela fez questão de me falar, né? Eu ficava do lado dela sempre, ela chorava, oh, tô doente, não sei o quê. O professor tá dizendo assim, ah, pleno, namorando. Tinha o professor Gaiato lá, cara, não, professor, não, até doente aqui, você até tentando ajudar aqui a menina. É. Sei, tô ligado. Cara, aí, eu sei que ela falou Plínio, e eu tinha falado pra ela, olha, isso pode ser problema hormonal, você deve estar com útero fraco, não sei o que. Sem saber, eu falava umas coisas assim, tipo isso mesmo, essas palavras mesmo, nem se era isso mesmo. Mas eu falava umas coisas. Cara, pô, não foi o que eu falei? Aí ela disse assim, não, o doutor disse que eu tô com problema hormonal, eu tô sem força pra botar o sangue pra... Até umas coisas assim meio, né? Mas eu tô dando um testemunho aqui Não, pô, não, pode falar. pela intercessão de Nossa Senhora, porque a gente não tem poder de nada. Sim, A sim. gente não tem, a não ser de pecar. O único poder que a gente tem é de pecar. A gente não tem poder. Jesus diz na palavra que a gente pode fazer milagres maiores do que o que ele fez. Eu fico até pensando assim, pô, Jesus é tão generoso, cara, tão bom, mas, né, ainda não ressuscitei ninguém. Tô querendo aí, mas Não multiplicou os pão, né? ainda não. Ah,
Aí eu, rapaz, Jesus é generoso. Vocês vão fazer milagres maiores, olha. E aí, cara, por meio de Nossa Senhora, eu pedi. Não foi só esse milagre que aconteceu, não. Já pedi outras intercessões por ela também, já aconteceu. Né? A gente pode falar aqui também, se vocês quiserem. Mas eu tô falando isso porque é uma coisa antiga e eu não tinha tanto conhecimento. Sim. Né? Não rezava nem nada. Rezava porque eu aprendi com minha avó e tava gravado na cabeça como era que rezava o texto. Quando ela descobriu o problema, tinha que tomar hormônio, aí ela se afastou. Só assim, obrigado, quero mais tua ajuda não. Aí voltou para andar com as meninas de novo. Mas eu fiquei feliz, cara, porque eu pensei assim, de alguma forma eu ajudei, né? Eu fiquei feliz porque, rapaz, eu disse assim, cara, eu rezei por a menina ficou boa. Eu pensava assim comigo mesmo, falar isso para ninguém. Uhum. Mas também sem entender direito, eu sei que passou essa história. Então, o Santo Terço, cara, ele é isso, ele é um pedido por Nossa Senhora. Tem pessoas que dizem assim, ó, pede à mãe que o filho atende, né? E João capítulo 2 tá desde o começo a gente falando. Ela pediu para ele e ele atendeu, né? A gente pede. Às vezes a gente ouve assim, a pessoa diz: "Por que que não pede logo para Deus? Por que que não pede logo para Jesus?" Nós que somos católicos, a gente sabe muito bem. Aquela questão de adora, adora, não. Nem Nossa Senhora ela não quer tomar o lugar de Jesus. Ela sabe onde é o lugar dela. Inclusive na Bíblia, na própria Bíblia, ela vai sempre direcionar para ele. Exatamente. Ela vai sempre direcionar para ele. Mesmo que ela não entendesse, a gente volta a falar de Lucas capítulo 2, que a gente leu agora há pouco. Ela guardava tudo no coração. Mas ela, em momento algum, ela quis tomar o lugar de Jesus. Ela sabia, aos poucos, né, ela ia entendendo Entendendo qual também. era o papel dela. Então, quando a gente pede para Nossa Senhora, reza por ela, pede intercessão dela, ela ouve. Né? Tem algumas aparições que a gente sabe, né? Inclusive, talvez que seja mais recente, a de Medjugorje, que ela pede para as pessoas fazerem jejum, pede para as pessoas rezarem mais o texto, né? Cara, tipo assim, por mais que a gente olhasse com aquele olhar crítico, Nossa Senhora não é ninguém. Meu irmão, ela não pede nada além de algo para nossa salvação. Nada além de algo para melhorar a nossa convivência como Sim. irmãos, né? Nosso Sociedade, relacionamento com Jesus reinos. em geral. Exatamente. Ela não dá um direcionamento, assim como o próprio Jesus. Imagina, se o próprio Jesus é ignorado, Nossa Senhora vai ficar onde, né? O próprio Jesus, vamos olhar pelo lado crítico também. Se Jesus não fosse ninguém, o que que a Bíblia ensina de errado para nós? Nada. A Bíblia é o livro da vida. A gente está falando sobre a Sagrada Família e colocando cada um no seu lugar, né? Pai, mãe Sim. e filho. E a Bíblia, ela vai nos direcionar para tudo isso. Para ser igreja, para ser discípulo, para ser pai, para ser mãe, para ser filho. A Bíblia ela não vai nos direcionar para outro lado, né? Para a gente viver como irmãos, em fraternidade. No livro de Atos vai mostrar, na sequência de Pentecostes, vai mostrar que os discípulos partiam, viviam em um bem comum, partiam tudo em partes iguais, ofereceu para o Senhor e partilhava para o povo. Quer dizer, a Bíblia ela nos ensina tanta coisa, e se a gente for ler e buscar entender, a gente vai viver bem. Porque a Bíblia ela é uma biologia, é um livro da vida. Né? E Nossa Senhora, ela não é diferente. A gente pede por ela, ela nos escuta, ela nos atende. Teve nos festejos, né, de Nossa Senhora das Graças, eu sou. Quando vocês falavam assim, Plínio, a devoção e tal, né? Eu não busco assim um santo específico, né? Mas eu sou muito fã, cara, de muitos santos. Eu escuto as histórias e tudo. Eu Às também vezes até gosto esqueço que eu eu sou também meio gosto de doido. escutar também, e procurar saber como é que é. Eles inspiram muita gente, cara. Sim. Cara, eu sempre falo isso. São Francisco, que eu falava São Francisco. Eu nasci no mês dele. Eu nasci no mês dele. Minha mãe fez uma promessa para São Francisco para ter um filho homem. E nasceu eu bonito. Bonito todo. Opa! Opa, voltou. Essa é pisa. Aí, tipo assim, tem algumas pessoas. Quem segue São Francisco é o que? É franciscano. Não é? Sim. Franciscano. E tem algumas pessoas que me chamam de Frei até hoje. Sem brincadeira nenhuma. Já me chamava e eu disse: não, não sei que tu é Frei. Às vezes a gente vai fazer uma oração em algum lugar. Ele é padre, ele é Frei. Não, eu não sei se eu tenho a cara de Frei, né? Talvez, não sei. Mas não sou Frei, não, sou casado. E antes já chamava, né, de Frei.
Ele é freio, ele é padre. O jeito de andar também com a roupa folgada. Eu sempre ando de marrom, Sim, né? sim. Aí dá assim, ele é franciscano. Não, mas não sou. Mas eu gosto muito da história porque inspira muita gente, né? E São Raimundo da mesma forma, como eu falava. Gosto muito da história, é o padroeiro da nossa comunidade, São Raimundo Nonato, e também nos ensina muito, né? Assim como, como eu estava falando, a importância das pessoas. Quando a gente pede por Nossa Senhora, pede por alguém, a gente pede até pelos outros irmãos que nem acreditam nela, né? Que diz que Nossa Senhora não é ninguém. Duas passagens. Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 12. Lá no capítulo 3, quando Deus ele diz assim: porém ódio entre ti e a serpente, né? Tu lhe ferirás a cabeça e ela lhe ferirás o calcanhar. Lá no livro do Apocalipse capítulo 12, diz que Já sei qual é. quando Agora tu o falando. inimigo foi expulso do céu, né? Sim. Lá ele diz assim que o dragão é a antiga serpente. De lá do capítulo 3 de Sim. Gênesis. É a serpente. O dragão é a serpente, é Satanás. Então, quem é contra a mulher é do lado do diabo. Não tem outra explicação. Entendeu? Que ignorância é essa? Não, não é ignorância, não. Gente, a gente ouve tantas pessoas falarem de pessoas que foram importantes do Antigo Testamento. Como eu falei, todo mundo foi. E esquece de Nossa Senhora, cara. De Maria. Entendeu? Esquece de Na Nossa escola Mãe. prefere falar das outras que também são importantes, mas não fala de Nossa Senhora. Principal. Não é como que ela tivesse cometido um delito, um crime, sei lá, e para ela ficar assim tão odiada, sabe, na boca das pessoas. As pessoas ela não têm uma afeição e às vezes não respeita também a gente, né? Ah, Sim. adora Maria, não. Zé, bicho, que eu não entendo isso. A mãe de. O pessoal não tá entendendo. Tinha um comentário lá, porque tinha um irmão, não vou nem citar, né, porque eu não me comprometer. Mas aí eu me meto nas confusões dos Instagram. Aí eu coloquei um textinho lá e no final eu coloquei assim: se o chão que Jesus pisou é santo, imagina o ventre que o gerou. Que eu nem sei de quem é essa frase, mas tem umas frases aí. E eu coloquei lá, porque era irmão de outras, né, denominação. Nunca me responderam, não. Mas eu botei lá. Porque falam mal, aí depois volta, fala bem, não sei se é para ganhar fiéis também, né? Mas enfim, nós que somos católicos, a gente tem que aprender mesmo, a Sagrada Família é isso. E se a gente seguir o exemplo, a gente vai viver bem também. Não é que a nossa família vai viver perfeitamente, que não tem família perfeita e nem fórmula mágica, mas a gente aprende com eles, Sim, né? Olha, Sim. Maria guardava no coração. Olha, José, ele era o guardião da igreja, ele era o guardião da família, né? Da Sagrada Família. Então, o que que eu tenho que aprender como um José da minha casa? Guardar minha família, guardar minha igreja, né? Seu guardião, seu protetor. O que que minha esposa, a mulher, ela tem que aprender com Maria? Que ela tem que andar junto com o filho, que ela tem que andar junto com o marido, que ela tem que ser o apoio, né? Que ela tem que ser o braço. Hoje em dia, graças a Deus, a mulher ela já ganhou muito espaço, né? Não tem mais aquela coisa de, a mulher ela tem que ficar. Não, não existe isso, gente. A Bíblia ela não é machista. Nós é que colocamos coisa na nossa cabeça, na sociedade, Interpretamos mal também muitas interpretamos coisas. mal, né? Então a gente tem muito que aprender. E aí a nossa família ela vai começar a melhorar, né? Se a gente aprender um pouco sobre. Então, para fechar o rosário. O rosário é porque às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, vamos rezar o rosário". Aí reza 50 Ave Maria, quando chega na Salve Rainha, eu disse, oxe, rosário já encerrou. Não, aí é um terço. É um texto. Não é? As pessoas confundem. O rosário, ele é 200. O rosário, você vai rezar todos os Todos os mistérios. mistérios. Que não tinha, né? O luminoso, a partir de 2002, foi que o Papa João Paulo estabeleceu, né? Do batismo à última ceia para o mistério luminoso, né? Sim. Então a gente reza as 200, não é 50 é só um terço. Então se você reza o rosário, coloca suas intenções, né? Reza pela sua família, pode ter certeza que as orações elas são ouvidas. As súplicas elas são levadas aos céus com perfume suave até o coração de Deus. A gente pede por Nossa Senhora que ela intercede por nós lá onde ela está. Bonitona, lindona, está no meio de nós aqui também. Louvado seja Deus, aleluia, amém. Amém. Que aula. E aí, ainda dentro desse tema de Sagrada Família, a gente falou sobre José, falou sobre Maria. Vamos falar sobre
O homem. Eita, E é pra o caralho cara, isso. O Jesus. cara. E eu queria que tu falasse, Plínio, sobre essa missão redentora de Cristo, né? Por que que ele veio? Por que que ele veio para essa missão de nos redimir? A palavra é Gente, sua. antes de mais nada, eu não sou o dono da verdade, né? Porque as pessoas dizem assim, ah, tá falando besteira ali. Não. Mas assim, olhando para a palavra de Deus, como eu tinha falado antes, a gente vai ver que já era uma promessa de Jesus, né? Dele vir ao mundo, já era uma Sim. promessa. Ele não nasceu a partir do Evangelho de Mateus. Jesus já existia, né? Inclusive lá no começo, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não era só Deus, né? Era Jesus, era o Espírito Santo. Talvez, eu não sei quantos céus tem acima, mas né? Porque diz, a palavra diz no livro do Apocalipse que ele está lá no sétimo céu, eu não sei quantos céus tem lá para cima. Mas Deus não estava só, né? Então Jesus já era. E, cara, essa palavra é massa. O eu sou, essa palavra é forte, Uhum. né? Já é desde o começo do mundo. Então, a importância do plano de salvação. Eu tenho um pensamento que é assim, da importância do plano de salvação, mas primeiramente a conversa de Jesus, né, com Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é Deus feito homem. Primeiramente, Deus fez o homem. A gente tem o mistério de Deus, a palavra já diz mistério, a gente não vai entender, né? A gente tenta compreender, mas a nossa consciência humana não chega lá não. Mas a gente tenta pegar algum gancho assim para entender alguma coisa. Deus ele fez tudo, céu, a terra, a natureza e tal. Aí fez o homem, né? Da costela do homem fez a mulher. Tudo bem. Aí eles pecaram, eles erraram, tudo bem. Aí foi progredindo. Aí a palavra ela nem vai ser tão específica lá no começo, porque a gente vai ver outras gerações, né? Que fulano casou com não sei quem, lá, mas como assim se era só eles dois? A gente não vai ver. Porque a Bíblia, ela foi pego, né? Alguns pergaminhos, algumas coisas foi sendo escrita. Então, nem tudo, talvez. Até no livro de João, por exemplo, lá no final ele vai dizer que os milagres, Jesus fez muito mais milagres. Se fosse escrever, não ia ter papel na terra que, né? Então, Uhum. é como que fosse um resumo para nossa vida, um resumo e um resumo grande e bom, né? É um resumo para nossa vida. Se a gente procurar viver de acordo, mas vamos lá. Aí começou o pecado e o povo pecando contra Deus. Deus não estava no meio do povo, ele estava através de algum profeta, algum patriarca, né? E, às vezes algum anjo descia para conversar com o povo, era assim. Então, vamos lá. Primeiro o patriarca veio, depois veio o segundo, depois veio o terceiro, depois começou os profetas, e aí é aquele monte de profeta e tal, tal. Sempre Deus levantava um profeta. E aí é como que Jesus tivesse assim, eita, pai, o negócio tá O difícil. negócio Está tá do lado dele complicado. aqui, o negócio tá difícil, hein? O povo não. Aí, inclusive, no próprio evangelho, quando Jesus ele narra aquela história do vinheteiro assassino, né? Ele tava dando exemplo dele mesmo. Que por último ele disse: eu vou mandar meu filho. Será que vão matar meu filho também? Uhum. Era o próprio Jesus, né? Dando exemplo dele. Aí ele disse: eita, pai, já mataram um bocado, já morreu um bocado e não tá dando certo. E o povo se revoltando contra o Senhor. E aí o que que o Senhor vai fazer? Tem coragem. Tipo isso, é tipo isso, entendeu? E aí tu tem coragem, quer ir lá? Mas tu vai passar por isso, por isso, por isso. Não, pai, pela salvação eu vou, né? Eu sei que eu vou sofrer, mas como espírito, Jesus não tinha, vamos supor que, ideia do tanto que ele ia sofrer. Mas Sim. depois, né, lá quando ele foi transfigurado, aí ele sentiu a dor, ele já sabia. Eita, eu vou sofrer. Inclusive ele diz, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então ali, é como que Deus disse assim, aí filho, você vai, eu acho que você indo agora, as coisas vão ser diferentes. Será, pai? Pois eu vou. Mas não foi. Foi muito pior, né? Vamos dizer. Pior no sentido do pensamento do povo. Não Sim. pior porque para nós é a nossa salvação, Jesus. Então, quando Jesus ele vem, ele nasce como eu e vocês, criança normal, né? Muito pelo contrário, ainda nasceu até num lugar sujo, né? No meio dos animais. E o povo ignorava ele porque imaginava Deus, o filho do homem vai vir o rei vai vir numa carruagem de ouro, vai vir de uma forma diferente, ele não vai, né? Quando eles viam Jesus, ele dizia, nem sei que é Jesus. Ainda dizendo que é filho de Deus, não, está blasfemando, né? Tipo, o Uhum. pensamento deles era outro. Mas a riqueza de Jesus não era desse mundo. Eles
sempre pregava isso, até na hora da crucificação, antes, quando ele foi conversar com Herodes. Então, Jesus, ele até ele passar por isso tudo, né, ou saber que ia passar por isso tudo, ele talvez tenha pensado assim: eita, o que eu vim fazer aqui? Mas que seja feita a vontade, né, Sim. de Deus. Nas formações, eu participo de formação para batismo também, e tem alguns temas, né, que a gente não tem como você falar de algumas coisas se não tocar o nome de Jesus, não tem como. Exemplo, Jesus, a gente falou sobre José e Maria. Se a gente for falar sobre José e Maria, vai ter que ter o nome de Jesus no meio. José guardou a igreja é Jesus e Maria. Se a gente for Sim. falar de Maria da mesma forma, Maria foi quem trouxe a salvação do mundo, Jesus. É. Se a gente olhar para a cruz, Sim. não tem outro pensamento a não ser lembrar de Jesus na cruz, né? Porque a cruz era um instrumento de martírio, de morte naquele tempo, mas por Jesus a cruz se tornou algo importante para nós. Então Jesus ele vai ser presente na nossa vida em muitas passagens, né? Em muitas pregações que a gente for fazer. Talvez não tenha nem como a gente não tirar o nome de Jesus de algumas pregações e palestras. Sim. E uma delas, quando eu falava, eu sobre o batismo, né? Porque a gente faz palestra também lá na comunidade, na paróquia. Quando Jesus ele é exemplo para nós de tudo, inclusive do batismo. Aí, tipo assim, Jesus ele não precisava passar por aquilo tudo, ou ele não precisava dar exemplo para nós, porque ele é o próprio Deus, mas para mostrar que eu também tenho que fazer, ele vai lá e faz. Quando ele vai pagar o imposto da mesma forma, né? Quer dizer, ele não foge da responsabilidade dele humana. Sim. Ele faz Sim. tudo que era para fazer, ele fez, para dar exemplo também para nós. Olha a importância que é o batismo. Olha a importância que é você ser filho, né? Olha a importância que é você ser irmão. Jesus dá exemplo de tudo isso para nós. Então ele não veio à toa. Para mim, não tem como eu olhar para Jesus, não tem como eu ver a pessoa de Jesus, como era até a pergunta do início lá, né? São tantos títulos, mas é a nossa salvação. Ele é a ponte entre nós e Deus, né? Ele é o Sim. próprio Deus feito homem. Tem uma música que diz, né? Rosto divino do homem, rosto humano de Rosto Deus. humano De de Deus. Deus. É boa Rosto, essa não é? música, é boa. Então Jesus ele está presente na nossa vida, apesar de todo o seu sofrimento, da sua morte, para nos salvar. A palavra nos diz: Deus amou tanto o mundo, João 3,16, né? Que deu seu Filho único para que todo Todo aquele aquele que que nele nele crê crê não não pereça, mais tenha tem a vida vida eterna. eterna. Deu seu Filho único. Detalhe, tem pessoas que dizem assim, ó, Plínio, mas como é que Jesus é Deus? Aí eu fui dar um exemplo, né? Jesus, ele se tornou carne, mas ele é espírito, né? Ele era espírito e voltou a ser. Então Jesus, eu dou esse exemplo. Vamos supor, eu tenho um filho, exemplo, eu tenho um filho, e aí tu me diz assim, Plínio, a gente vai fazer uma ação social aqui no São Pedro, tem que entregar em cesta e tal. Aí eu, beleza, Terence, que hora é? Não, sábado, 3 horas, tranquilo. Quando dá 2h30, Terence, não vou poder ir não. Por quê, cara? Não, mas te preocupa não que meu filho vai. Aí tu diz assim, Plínio, mas ele vai dar conta mesmo. Aí eu vou dizer o que pra ti? Eu vou dizer assim, Terence, você recebendo meu filho é o mesmo que você tá me recebendo. Entendeu? É da mesma forma. Aí Sim, tem as sim. pessoas que dizem assim, não, mas Jesus não é Deus. Deus ficou lá, mandou Jesus. Não, calma, relaxa. Jesus é Deus. Ele não é o mesmo Deus, mas ele é Deus. No livro do Apocalipse, tira todas as nossas dúvidas. Lá em Apocalipse capítulo 7. Quando ele diz assim, ó, que Deus está no trono e o Cordeiro está do seu lado, né? Cordeiro é Jesus. O leão é Deus. Tá entendendo? Ele faz essas associações, aí a Eles gente têm um tem que. entendimento, sim. Para a gente poder ver. O cordeiro, o próprio João fala, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O próprio João aponta, João Batista aponta ele como sendo o cordeiro. Aquele que está sentado no trono é o próprio Deus. E a palavra diz, quando Jesus subiu ao céu, que os discípulos falaram: Senhor, quando é que tu vai voltar? Não, isso aí não compete a mim nem a vocês. Quer dizer,
nem os anjos do céu, né? Nem ninguém sabe, somente o Pai que está no céu que sabe a hora que eu vou voltar. Olha, tipo assim, ele já viu uma vez, vai ver outra vez, né? Ele veio a primeira vez como o advogado, depois vai voltar como juiz. Ele veio uma vez como o nosso Salvador. Morreu, mas ressuscitou. Venceu a morte e o inferno, né? Pela sua paixão e morte na cruz. Mas quando ele voltar de novo, por pelo poder de Deus e pelo mandado de Deus, né? E a obediência dele, ele vai voltar novamente para nos julgar. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe como é que que vai ser de nós, né? Meu Deus, misericórdia, Senhor. E nós do mundo inteiro. Santa Faustina, rogai Amém. por nós. Amém. E aí, Plínio, a gente já está quase nos finalmente, para a gente fechar, né, a Sagrada Família, para tu dizer pra gente, ó, tá até com a Sagrada Família aí, ó, na blusa. Ah, o cara é preparado, Preparado. pra caralho. Como é que a gente pode dizer assim, né? As nossas famílias hoje, como é que elas podem se inspirar na Sagrada Família, né? Uma mensagem que tu pode deixar para a gente ter essa mesma noção da importância da família nos dias de hoje, né? Eu, primeiramente, eu queria dizer assim que eu fico muito triste. Às vezes a gente se alegra com a desgraça dos outros, né? Quando a gente vê assim alguma separação, um casal que não deu mais certo e tal, e a gente fica feliz com às vezes com a desgraça dos outros. Eu me casei em 2020 e naquele tempo foi o tempo da pandemia, né? E aí o que as pessoas diziam era assim, eu entendia como sendo o próprio inimigo falando pra mim: tu vai casar, tu é doido, as pessoas estão se separando e tu vai casar. A pandemia, o povo tá abusado de ver a cara que ficaram muito tempo dentro de casa. E, cara, quando eu casei, aí você, né, como é que se diz? Uma conversa para outra Cenas dos próximos oportunidade. Mas episódios. já pegando, trazendo um pouco desse gancho aí, porque não foge também, né, de família. Quando eu casei, a gente não teve formações que a igreja ensina, né? A igreja ela tem o curso de Sim, noivos, sim. né? Não sei se vocês participaram. Tem um curso de noivo que ajuda muito, tem tantas palestras massa, né? E a gente não participou. A gente casou quase que, mas não teve nenhuma confusão, não. O pessoal pensou que tinha, mas não teve, não. Foi só porque a gente aproveitou que tava na pandemia para não convidar Não ninguém. Tô vou dar brincando. Aí a gente casou, né? Mas quando foi depois, a gente foi convidado justamente para participar da pastoral familiar. E a gente servindo, a gente ouvia as palestras, as Sim. formações, que foi assim agregando no nosso casamento. Retomou, né? Sim, Pegou. é como que vocês não assistiram naquele tempo, mas Mas agora vocês agora vão, estão podendo. né? E aí a gente foi colhendo muitos frutos, né? E assim, para a gente poder pegar esse exemplo da Sagrada Família, a gente tem muito que quebrar nosso orgulho, né? A gente tem muito que deixar as nossas diferenças de lado. Não é o eu querer, não é a minha vontade. Porque quando a gente casa, somos dois que viram um, né? Somos dois que viram um. Então não é, pô, se não for assim, pai, fica emburrado. Aí passa a noite, vira um de costa pro outro, dorme de conchinha, Não, né? Zero a eu zero. tô entendendo isso também. Ó. Nós estamos no mesmo. Pois é, aí passa um dia entregado, uma semana, um mês. Gente, que isso? E a gente tem que deixar esse orgulho de lado. Aprendamos com São José. Quando ele é, viu que ele tinha sido traído, sem ser, né, sem ter sido, mas voltou atrás. Ou seja, deixou o orgulho de lado, deixou aquele pensamento, né, preconceituoso que Sim. ele teve, aquela dúvida, ele deixou de lado e voltou para sua esposa. Às vezes, por causa de uma besteira, a gente briga, a gente discute, os casais, né? Ah, pois eu vou me embora. Ah, pois não, a gente tem que aprender com Nossa Senhora, que era calma, que guardava no coração, né? Imagina José lá, era carpinteiro, são José, ele não é só pai da família e da igreja, ele é também dos trabalhadores. Né? No dia 19 de março é comemorado o dia de São José. E dos moribundos, olha só, né? Ele é o intercessor São José. E também pode recorrer para ele. Quando tiver ali para Sim, morrer, meu amigo.
Chame para São ver, a história José. dele é, né, curtinha, mas o homem foi uma pessoa muito influente. A gente aqui não busca aprender, né, conhecê-lo para a gente poder também ter exemplo na nossa vida. Então a gente briga, aí vai gerando uma ferida. A gente não quebra orgulho, né? Exatamente. Imagina São José tá lá na carpintaria, fazendo lá uma mesa, não sei. Nossa Senhora, José, vai almoçar. Ah, não vou agora não, vou terminar logo essa mesa, por exemplo, né? José. Às vezes a gente se zanga por causa disso, Não, uma aí besteira. dizer, minha filha, a mesa que a gente vai almoçar, deixa eu terminar aqui primeiro. Isso. Ou então eu tenho que vender para poder comprar uma mistura. Calma, né? E às vezes por causa disso, o casal, ele briga. Cara, a gente gera uma ferida e a gente vai, em vez de a gente lavar, buscar purificar, curar essa, não, a gente vai jogando sal, né, para matar a rei, mas Vai abrindo mais ainda. vai abrindo mais ainda a ferida. E a gente tem que deixar o orgulho de lado. A gente tem que deixar o orgulho, nossas diferenças. Eu aprendi assim, que eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer ela feliz, né? Então, se eu tenho esse pensamento, como eu falei para vocês, a Bíblia vai nos ensinar muita coisa e Paulo vai falar sobre isso, né? Até por mais que as pregações de Paulo sejam aquelas pregações, mas ele ainda tem um tempinho para falar sobre família. Quando ele disse assim, olha, sejam solícitos uns com os outros, né? O homem com a mulher. Por exemplo, só tem um pão. A gente tá lá em casa, tá de manhã e tá agoniado, só tem um pão. Não, meu bem, pega, coma. Né? Você esquecer de você para você fazer o outro feliz. E ela dizer, Sim. não, meu bem, é aquele amor mútuo, né? Sim. Ela não tá pensando nela, tá pensando em mim. Eu não tô pensando em mim, eu tô pensando nela. A gente, não, pega, como não, Pô, pega. pega, pega. Vamos partir do meio, né? Quer dizer, isso são detalhes que vai fazendo por onde você cuida do seu casamento. E Sim. também, lembra, no início eu falava sobre a responsabilidade nossa, por ser igreja. Pessoas vão ver que a gente é exemplo. Se a gente não for exemplo, pessoas vão ver que a gente não é exemplo, né? Se a gente aprender com Nossa Senhora, com São José e com o nosso Salvador, nosso irmão, nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, não vamos ser famílias perfeitas, mas vamos aprender, né, algo diferente. E as pessoas elas vão dizer assim, poxa, tem gente que diz isso. Pai fulano de tal vive tão bem, minha família é tão bagunçada, né? Aqui é isso, é aquilo, é não sei o que, fulano. Mas a gente nem sabe como é que a pessoa vive lá dentro. Uhum. A gente não sabe como é que. E tem um ditado, né? A vida boa do vizinho. Se a gente olhar para nossa família e deixar nosso orgulho de lado, deixar nossas diferenças, deixar nossas autossuficiência, deixar de pensar só em dinheiro, porque a gente pensa que só o dinheiro, eu tenho que trazer sustento para dentro de casa. Não, mas a gente esquece o amor. Às vezes o pai ele exige demais do filho, porque ele tem que passar no vestibular, o menino fica 24 horas estudando, né, e não sai nem do quarto. E aí o pai às vezes passa uma semana sem ver o filho. Não, tem que estudar. Eu estou trabalhando para te dar, mas não é assim que funciona. Tem que ter o diálogo, né? Tem que ter uma conversa. Eles não, o jovem ele tem que ter esse contato com desde criança. A criança ela tem muito contato com a mãe e às vezes a primeira palavra que ela chama é mãe, não é? E aí às vezes até por isso rola uma intriga. Ah, chamou mãe primeiro, ou se chamar pai, hoje tu chamou foi pai. Rapaz, se me chamou pai, eu tô 24 horas com ele. Sabe? Qualquer besteira às vezes gera um Gera um conflito. conflito. E aí a gente tem que, os pais, a palavra diz isso também, os pais eles não podem oprimir os filhos, sabe? Não pode exigir, deixar o filho, é, criar o filho no cabresto, não. Gente, a gente tem que aprender com eles. Eles são os nossos espelhos, né? O nosso maior exemplo. Jesus, Maria e José. Cada um de nós aqui tivemos uma como é que se diz? Uma criação. Criação. Cada um de nós tivemos uma criação. Eu tive uma criação muito boa. Meus pais são exemplos para mim. E eu falava isso. Eu quero ser exemplos para os meus filhos, né? Se assim Deus permitir, um dia eu não tenho filhos. Participa até de gravação, que eu já vi. Gravação, exatamente. O pai é do Ceará, rapaz. O pai ele gosta das brincadeiras. E ele é uma pessoa assim que você não vê ele triste, passa por dificuldade, entendeu? E isso é espelho pra gente também. O meu pai e minha mãe. Inclusive eu falava assim, tempo das eleições, as pessoas brigando por causa de A e B. Aí eu falei assim, ó,
Só tem duas pessoas que eu brigava, se eles estivessem lá, porque esses eu sei que são honestos, meu pai e minha mãe, né? Se eles entrassem para política, porque Aham. eu conheço sim. Agora o povo está se matando por causa dos outros. Ah, porque tu vai votar em... Não, gente, calma, não é assim que funciona. Eles eu sei que são honestos, né? Porque sempre lutaram, batalharam para o pouco que a gente tinha dentro de casa, era pelo esforço deles, né? Nunca deixaram faltar nada, por mais que a gente não tinha o melhor, mas tinha, Sim. né? Mas a gente Nunca tinha, faltava ali, nunca né? faltava. Então são os exemplos para mim. Eles, meus pais, né? Eles são exemplo. Maior espelho, a Sagrada Família de Nazaré. Mas para mim, o Deus me deu os meus pais para ser os meus pais aqui na Terra, né? E eles são os maiores. Para mim também, maior exemplo, né? Então busco seguir aquilo que eles ensinam e me ensinaram desde a minha infância até o dia de hoje. E hoje não é diferente, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, a gente partilha, a gente ajuda um ao outro, é assim que funciona. E eles, para mim, são exemplo, né, que eu também quero ser futuramente para os meus filhos. Então, gente, procura conhecer a Sagrada Família de Nazaré. Aqui a gente está resumindo, né, um Sim, pouco, sim. a gente está partilhando alguns conhecimentos, não é tudo, porque eles é que são realmente exemplo para a nossa vida. Jesus, Maria e José. Conhecendo esses três, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, para viver numa educação que não é a que o mundo ensina, mas que a Bíblia educa, ensina, direciona. Repito, a gente não vai viver bem, mas vai viver de uma forma diferente, entendendo o outro, escutando o outro, se calando quando é para se calar, a gente não quer se calar, né? Nossa palavra ela tem que valer, ela tem que estar por cima. E não é assim. A gente tem que deixar um pouco. Eu aprendi muito com o tempo, né? Não porque casei, mas desde algum tempo atrás Sim. que eu lia muita palavra e via o jeito, a forma que Jesus agia, eu ia de certa forma me calando, porque eu era uma pessoa muito ignorante também. Não levava desaforo para casa. Mas isso não é vantagem. A gente, né, fala que isso é assim mesmo. Eu não levo desaforo para casa, não sou que nem o vovô. O vovô é do mesmo jeito, meu. Eu puxei gênio ruim pra casa. Não é? Não serve pra nada. Serve pra nada. Nada. Só a gente adoece. Ai, Guarda É. mágoa, raiva. Quando vê uma pessoa ali, o coração chega a vir aquela ansiedade de uhum. raiva. Não leva pra lugar nenhum, né? E eu fui educando isso em mim também, pedindo ao Espírito Santo, me ajuda, me cura, tira isso de mim e tal. A gente cresce cheio de contaminação. Se a gente não pedir Justamente. cura e libertação, como é que as nossas famílias, né? Nossa família e nossas famílias vão ser no futuro? Como é que nossos filhos vão ser? Olha só para finalizar. Quando a gente tem uma má criação, às vezes a gente, por exemplo, se forma em uma coisa por causa do dinheiro, não por amor àquilo que a gente vai fazer. Exemplo, o médico, né? Ele tem que se formar por amor àquilo que ele está Sim. buscando, né? Professor, da mesma forma. Independente de qual seja, não só por causa do dinheiro. O exemplo, o médico vai cuidar de vidas, Sim. né? Professor também vai cuidar de vidas, vai educar. Não só por causa do dinheiro, eu vou ganhar bem, vou ganhar 7 mil reais, 10 mil reais. Mas você tem uma responsabilidade. A gente, como cristão, tem que pensar dessa Sim. forma. Aonde a gente estiver. Olha, você vai se tornar um engenheiro que vai fazer um prédio que o prédio vai cair, nem construiu direito. Tá com 5 dias que levantou e o prédio cai. E matou um bocado de gente, né? Por causa do dinheiro, vai ganhar bem, vai, mas não tá nem Não aí. tá nem aí. Vai fazer de qualquer jeito. E isso também vai da criação. Vocês sabiam disso? Isso também vai da criação. Não é só porque a pessoa teve aquela mentalidade, eu vou ganhar dinheiro. Não. Vai da criação, de como foi que os pais, como é que eles viviam dentro de É. casa, As como era que conversas que tinham, as né? conversas, os diálogos, como era que eles viviam na frente dos filhos, tá entendendo? Isso tudo influencia na vida da gente. Então é como eu tinha falado, os meus pais, eles nunca transmitiram nada negativo para mim. Discutir todo mundo discute, brigar todo mundo briga, mas só que tem que ter uma pausa, né? Tem que ter uma pausa, tem que ter um stop. Não é levar para amanhã, depois, quando pensar que não, já tá cada um para o seu lado. E às vezes quando separa quem sofre é a criança, né? Quando tem criança pequena. E a gente vê muito isso na nossa sociedade. Então, irmãos, é isso, eu falo demais, desculpa aí qualquer coisa. Nós estamos aqui no tempo ainda. Tá no tempo. E nós temos aqui um quadro muito legal chamado Escolha Santa, que a gente Hum, traz aqui duas opções, você às vezes escolhe um, às vezes não escolhe nenhum, às vezes escolhe as duas. E aí nós vamos perguntar pro Plínio o que é que ele
que ele quer? Se ele quer o lado A, se ele quer o lado B, se ele quer o do lado, quer ficar em cima do muro. Lá em Bomba. Sétimo José, sétimo Maria, sétimo Jesus. Vamos lá. Estar com Moisés na passagem da sarça ardente e ouvir a voz de Deus, ou estar com Pedro, João e Tiago na transfiguração de Jesus no monte? Eita. Rapaz, você faz uma pergunta dessa. Estar com Deus, né? Ou estar com Jesus? É porque assim, a gente vê tem uma visão diferente hoje, porque a gente está lendo, né? Eu acho que estar com Jesus. É para eu escolher, né? Sim, No caso, sim. É estar com Jesus. Seguração. Uhum. Boa Bom, escolha. boa. Boa escolha. Boa escolha. Um momento muito importante. E a segunda, estar no sermão das bem-aventuranças ou estar nas bodas de Caná e ver o primeiro milagre de Jesus. Ei, rapaz, vocês só pergunta difícil. Está nas bodas de Caná, ou está nas bem-aventuranças. Rapaz, as bem-aventuranças foram muitas, né? E o primeiro milagre, vamos lá de bodas de Caná. Eu também No capítulo 2. eu queria até presenciar o diálogo ali com Não Maria é? ali. Ficar assim, ó. Eita. É. Ai, tu não transforma na parada. E por último, essa aqui é boa. Construir uma sagrada família com a Janaira. Agora a gente sabe o nome. Então, aí. Acertar? Acertou. Ó, aí, tá vendo? Ou ajudar a levar uma geração inteira da sua paróquia para o céu. Eita. Rapaz, agora que vocês são covardes mesmo. Meu Deus do céu. Não é não. Tá nem brincar, né? O Cleiton aqui também. Construir uma sagrada família com a Janaira. Com a Janaira. Ou ajudar a levar uma geração inteira da sua paróquia para o céu. Eu vou ficar com a questão B, mas eu vou te explicar, Janaira. É, aquela zangada. Vou explicar por quê. Eu me lembrei da passagem quando Jesus ele estava pregando e as pessoas disseram assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Que ele disse assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. A Janara ela já faz a vontade de Deus. E tem muitos irmãos lá na igreja que ainda não Sim, se atinaram ainda. não tiveram essa experiência com o amor de Deus. Então, tipo assim, é uma opção que eu escolhi, mas eu sei que ela estaria junto comigo para também para Sim, essa sim, construção sim, do céu, sim. entendeu? Porque ela já conhece, ela já está no caminho. E tem muitas pessoas que estão vindo a beber da graça, ter essa experiência com o amor de Deus. Então, esse grupo de pessoas a gente levaria para o céu, ia buscar levar para o céu. Não, pô, justamente, eu vou sair. Que vocês juntos na Não Sagrada é? Família de Sim, vocês, sim. levando a galera. Porque se eu escolhesse somente, era como que o próprio Jesus estivesse dizendo assim: tá bom, gente, pô, beleza, tchau pra vocês. Minha mãe e meus Sim. irmãos estão ali. É eles que precisam de salvação. Não, eles já estavam salvos. Sim. Eles já conheciam a palavra. Da mesma forma, eu tô tendo esse pensamento porque me veio assim um estalo. Na hora que tu falou, me veio um O estalo. Espírito Santo é bom, acaba desse cheio de dom da E a- ICC. E aí, imagina quantas pessoas não vêm pra ouvir a palavra de Deus, né? Para se salvar, para se aliviar. De início vem dessa forma, mas depois já vem por amor, né? Às vezes vem pela dor, mas depois já vem por amor, por interesse, já sente algo diferente. Então, é isso. Tem mais alguma pergunta? Não, não. Ah, Maria, aí vai funilando, né? Finalizamos aqui e finalizamos aqui muito bem, né? Com esse episódio. Agradecer ao Plínio. Cara, parceria junto, aqui, tamo junto e Mistura. teremos o Plínio aqui em mais episódios. Terei, Pentecostes, com certeza. para falar sobre casamento. Eita. Vamos Olha o planejar exemplo. aí. Quem Vamos sabe? planejar aí. Então, gente, esse foi o nosso episódio 20 do Santo Pódio, onde nós falamos sobre a Sagrada Família, certo? Então, se você ainda não é inscrito, a gente já, né, bateu uma meta ali. Você não é inscrito, se inscreve. A gente já bateu 1000. Já, mas a gente precisa de mais. Não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe esse episódio, leve para os seus amigos. É um tema muito importante, né? Então, é isso. Cleis, se tiver alguma consideração final, o Plínio também. Não, só agradecer mesmo a presença do Plínio. Agradecer também a vida dele, né? Porque, como ele bem falou, é importante
Que a vida dele seja esse testemunho para conduzir essa geração toda aqui, tá vindo aí, né? E que Deus sempre ilumine a vida dele. Continue esse servo de Deus fiel, obediente, levando essa missão à Conhecedor da frente. Bíblia, Ó, que só Conhecedor da Bíblia. Conhece Esse salteado. conhece, viu? Esse conhece mesmo, de verdade. E é isso. eu queria agradecer também a vocês, né? Todos que. Pelo carinho, pela amizade também que a gente já tem com todo mundo, né? Tá que o pessoal não tá vendo, mas tem todo mundo aqui. E eu sou muito feliz por isso. A Sagrada Família, ela é isso aqui também. Nós temos família no EJC, no SCC, na Renovação, a gente tem famílias, né, espalhadas dentro da igreja, que, junto com a cabeça de Cristo, se tornam um. Né? Nós somos um. As pessoas elas vão para diversas pastorais, movimento, grupo, mas sendo que um propósito só, né? A salvação, é Jesus Cristo. Não tem outro meio. Inclusive, todo retiro tem que acabar com a missa, né? Sim. Não vai direcionar a gente para outro lugar, a não ser para Jesus Cristo, para a Eucaristia, né? Para o corpo de Cristo, para a gente vivenciar aquele momento importante. Então, que Deus abençoe as famílias, né? A família de cada um de vocês. Amém. Abençoe a nossa família também, a minha. Abençoe nossas famílias, né? Meus sogros também, que são uma bênção na minha vida, graças a Deus. Meus pais. Eu tinha até esquecido de falar que a minha avó também ela foi um exemplo de família, né? A minha avó que me criou até meus 17, 18 anos. E ela foi um exemplo também, é mãe duas vezes, né? Que é a Sim. avó, assim como o vô é pai duas vezes. Minha avó era uma bênção, porque. Eita, já tô pegando outro gancho aqui. Quando a gente foi morar em outra casa, a minha avó, ela fazia o café e o cuscuz. E aí ela deixava lá. Às vezes eu nem andava lá. Tava trabalhando, fazendo as coisas. Aí quando eu chegava de noite, ela não deixava nem o dos netos comer. O cuscuz estava duro, às vezes já era outro dia. Ela guardava para mim. Acredita? É. Era. Ela dizia, tem um cuscuz aí pra ti. Às vezes ela pensava que era do mesmo dia. Eu olhava lá, vó, o cuscuz tá duro. Não, menino, esquenta aí. O menino queria comer, mas eu não deixei, não. Era assim. Então, era uma bênção também, né? Minha avó morreu em Sim. 2006. Então, louvado seja Deus por tudo. Espero continuar também. Nunca, jamais desistir do caminho de Deus. E que você também possa, né? Seguir o exemplo de Nossa Senhora, São José, de Jesus. E também venha com a gente, né? Ajude os meninos. Sim. Vá para a igreja, busque a Deus, busque viver bem com a sua família, que Deus abençoe os lares, né? Aonde o Espírito Santo precisa habitar. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, meu povo. Podcast do Santo Pod é toda quinta-feira, 7h30. Ah, e não esqueça, ó. @ do Instagram, Plínio Matos. Plínio Matos. Ó, confere lá os vídeos dele, os reels. Tem 2 vídeos lá. Se quiser conhecer mais sobre o Plínio também, esse lado da comédia dele. E também ele faz comédia alinhando com a igreja, então acompanhe lá Vamos também aí. o Plínio no Sim. Instagram. É isso, meu povo. Valeu, um abraço.